Muitos anos atrás, o cientista Belo lutou contra Cherno, o Destruidor. O Belo estava prestes a obter a vitória quando Cherno revelou que forjou uma arma terrível conhecida como Wave Eater. Ela pode destruir tudo que entrasse em contato. Para impedir ele de destruir todos os planetas do universo, o Belo reuniu pessoas capazes de se teletransportar e atacar o Cherno juntas. A nave do Cherno colidiu com a Lua, quebrando ela em pedaços. O próprio Cherno escapou em uma cápsula e pousou no núcleo da Terra, o que deu ao Belo a chance de manter ele preso lá dentro. Isso também causou o sofrimento da Terra. As calotas polares derreteram, os desertos congelaram, novas doenças apareceram e a pobreza tomou conta da maior parte do planeta. O Conselho Galáctico se voltou para um universo civilizado que ajudasse os humanos. Naquele ano, nasceram 3 formidáveis atletas, os primeiros terráqueos que ganharam a habilidade de se teletransportar. Agora é o ano de 2071. A Terra ainda estava se recuperando. O Anton é um dos muitos pobres que tentam sobreviver, mas estava constantemente sofrendo pequenos acidentes, e todos pensam que ele tem muito azar. Ele também é considerado fraco, porque tem medo até de lagartos pequenos. Porém, ele não é realmente desastrado. O motivo dos seus acidentes é Valia, a filha do Cherno. Ela coloca o Anton nessas situações para tentar despertar os poderes de teletransportar. Após outra tentativa fracassada, a Valia entra em contato com o Cherno por meio de um comunicador de holograma. O Cherno estava frustrado porque ele só tem mais 2 comedores de ondas, e se não conseguir passar disso, vai ficar preso aqui para sempre. Foi ele quem inventou o protogene, que deu aos humanos a habilidade de se teletransportar, e ele precisa disso para aperfeiçoar um misterioso experimento. Se apenas assustar o Anton não for o suficiente para despertar o poder, a Valia deveria tentar matar ele. Em seguida, todos na Terra se preparam para assistir uma nova partida de Cosmo Ball, que é disputada entre 2 times dos planetas que formam o Conselho. O time da Terra só tem 3 jogadores até agora, porque o teletransporte é necessário para jogar. Eles têm a Natasha, Pelé e a Fan. A equipe da Terra usa pequenos robôs conhecidos como Sputniks que controlam a armadura em torno dos seus corpos. O jogo é semelhante ao futebol e é jogado em um enorme estádio flutuante em forma de dente de leão. Tem uma regra onde um time tem que chutar a bola 5 vezes. Se a bola chegar ao gol, eles marcam um ponto. Enquanto todos preparam para a partida, o Anton decide tentar ir até a oficina para pedir um trabalho, mas é ignorado porque o balconista quer assistir Cosmo Ball. Furioso, o Anton fecha as janelas e chama a atenção de todos por se preocuparem mais com esportes do que com o trabalho, mas isso só faz com que ele seja expulso do prédio. Hoje, os terráqueos vão contra os cirusianos. Eles são adversários bem difíceis. Enquanto os terráqueos conseguem marcar 3 vezes, os cirusianos não os deixam dominá-los e rapidamente marcam 4. Enquanto isso, o Cherno prepara outro comedor de ondas, revelando que são usados como bolas para partidas. Dessa vez, quando os guardas tentam tirar dele, o Cherno revida e quebra o braço mecânico. Os guardas ligam pro Belo para avisar sobre o ocorrido, e o Belo pausa o jogo para conversar com os jogadores. Como forma de ganhar tempo, ele pede a um cirusiano que finge estar inconsciente porque a temperatura da Terra o superaqueceu. O Cherno usa o comedor de ondas para matar os guardas, mas o último cara consegue apertar um botão no painel antes de morrer, e o último braço do robô finalmente pega o comedor de ondas para mandar ele pro jogo. O Belo permite que a partida continue graças aos chutes dos jogadores. O comedor de ondas se torna apenas uma pedrinha que cai na pilha com todos os outros comedores de onda que usaram para Cosmo Ball. No final do dia, os terráqueos ganharam o jogo, enquanto o mundo inteiro comemora. O Anton volta para casa e encontra sua mãe caída no chão. Ele imediatamente a leva para a cama e pergunta sobre o seu remédio. Então ele descobre que eles acabaram. Desesperado, o Anton corre para a farmácia que estava fechada, atira uma pedra na janela, mas isso não é suficiente para conseguir quebrar ela. Nesse momento, uma mulher chamada Anya aparece e quebra o vidro usando uma tampa de bueiro em uma corda. Então, ele entra e começa a roubar as coisas. O Anton apenas pega o remédio e um lanche, mas é interrompido pelo policial Vasily e o seu parceiro, que começaram a perseguir o Anton e a Anya pela cidade. A Anya mostra ao Anton como faz parkour pelos diferentes prédios, mas o Anton acaba caindo e deixa o remédio cair também. Os policiais tentam pegar ele, mas o Anton luta contra eles enquanto se vira para pegar o remédio de novo. Quando parece que o Anton estava prestes a ser pego, Anya reaparece curvando uma árvore.
Os dois saltam sobre ela antes de soltar a árvore que os faz voar para dentro de um prédio abandonado. A Anya arrasta o Anton para dentro de uma sala e cobre a sua boca para manter ele quieto. No entanto, o Anton percebe um lagarto próximo à sua orelha e revela sua localização. A Anya o culpa por isso e o Anton decide se desculpar, se entregando para afastar os policiais dela. Os policiais correm atrás dele. De repente, um caminhão aparece e bate contra o Anton, mas quando os policiais correm para ver como ele estava, eles não o encontram. Sob o caminhão só tinha remédio derramado e o motorista estava fugindo para se esconder, revelando que na verdade é a Valia disfarçada. No estádio Dente de Leão, o Belo ainda estava trabalhando para tentar juntar a lua quando recebe um alerta de um teletransporte não registrado. Acontece que o acidente de carro despertou os poderes do Anton e agora ele aparece a alguns quarteirões de distância. A Anya o encontra e o arrasta para sua casa secreta dentro de um bueiro, onde os dois se unem por conta do seu ódio pelo Cosmoball. Eles apertam as mãos, mas a Anya também puxa seu cabelo para provocar ele antes que o Anton se lembre da sua mãe e saia correndo. Depois que o Anton se foi, a Anya muda de forma, mostrando que ela é a vilã. Ela envia o cabelo do Anton pro Cherno para terminar o seu experimento. Infelizmente, isso não era DNA suficiente para o experimento funcionar. Então o Cherno machuca a Valia como punição e ordena que ela mate o Anton. Momentos depois, o Anton chega em casa e fica chorando ao encontrar o Belo e os atletas ali. Eles querem que o Anton se junte ao time de Cosmoball, mas o Anton na hora recusa. Aqui os policiais entraram na casa para prender o Anton, e o Belo resolve rapidamente congelando os policiais. Natasha faz uma grande oferta. Se o Anton se juntar à equipe, eles farão uma cura para sua mãe. Na hora o Anton aceitou sem pensar duas vezes. Depois disso eles o levam ao incrível estádio, que é uma peça de arquitetura muito avançada, mantida por um plano real interno. O Anton é escaneado para se livrar de toda a contaminação, com uma barra de chocolate no seu bolso. Então, o Belo usa um pouco de sangue do Anton para ativar o seu Sputnik. Mas, como as suas pernas são semelhantes a lagartos, o Anton fica muito nervoso e mal-humorado. O Sputnik fica com medo e se esconde no seu próprio corpo. Os outros atletas prometem ao Anton que o pequenino vai compartilhar o seu nome quando a conexão se tornar forte o suficiente. Agora é hora de treinar. O Anton não consegue acertar a bola porque ainda não consegue controlar o seu teletransporte. Então o Belo o ataca, mas nem seus movimentos mais fortes ativam o teletransporte. Em seguida, a Natasha agarra o Anton e o teletransporta para o alto da sala para soltar ele. Mas esse medo também não é o suficiente e ela também tem que salvar ele antes que ele morra. Como Anton ainda se recusa a parar, Pelé pula e ativa um monte de bolas ao mesmo tempo para o estressar ao máximo. Isso finalmente faz com que o Anton se teletransporte por toda a sala. O Belo não consegue acreditar que alguém dominou isso em um dia. Quando mandam outra bola atrás dele, o Anton acerta 5 vezes, algo que ninguém conseguiu antes. Ele também usa as mãos como um goleiro, que é exatamente o que o time precisa. O treino é interrompido por uma mensagem para o Belo que o convoca para uma reunião do conselho. O Belo leva Natasha e na saída diz a ela que não tem o necessário para curar a mãe do Anton. Ele consegue escutar isso e começa a duvidar de tudo. Durante a reunião, o Belo pede ajuda de 3 outras lideranças para curar a mãe dele. Os alienígenas se recusam, falando que não querem dar conhecimento tão avançado a planetas subdesenvolvidos. Mas o Belo responde que ajudará a pobre mulher. Gostem ou não, porque o Anton é o próximo passo da evolução. Momentos depois, a Natasha leva o Anton para casa e a Valia o segue. A Natasha faz alguns diagnósticos na mãe, enquanto conta a história de como engravidou quando a lua foi destruída e sentiu uma agulha perfurar a sua barriga. O Anton não suporta ver a Natasha dar falsas esperanças à mãe e vai pro quarto pensar no que fazer. Nesse momento, um menino aparece na janela e avisa que a Anya estava procurando por ele. O Anton foi ver ela e a encontrou só de camisa. Ela também se aproxima para tentar beijá-lo e ele a segura ao ver o seu uniforme. O Anton explica que ele não quer ser um atleta e como eles mentiram sobre curar a sua mãe. Então a Anya dá a ele uma vagem cheia de seiva venenosa que o Anton poderia colocar na planta do estádio. Assim, o estádio seria destruído e todos deixariam de olhar para o céu. O Anton hesita por conta do sistema de segurança, mas quando a Anya insinua que ele é um covarde, o Anton aceita e tenta pegar a seiva. A Anya provoca ele e o faz tropeçar, fazendo ele cair em cima dela. O Anton tenta beijá-la, mas naquele momento seu Sputnik é ativado e o puxa de volta. Então a Natasha aparece para buscar o Anton.
Então a Anya beija ele para colocar a cápsula na sua mão antes que ele saia. No caminho de volta pro estádio, a Natasha explica que os Sputniks avisam quando você está em perigo. Os policiais aparecem atrás deles. A Natasha não se incomoda e leva o Anton para dentro, deixando o sistema impedir que os policiais o sigam. O Anton fica nervoso com o scanner, mas felizmente o computador não detecta a pequena cápsula. Ele se pergunta o que pode acontecer se seu Sputnik nunca lhe disser o seu nome, e a Natasha explica que ele pode morrer sem essa conexão. No dia seguinte, o Anton esconde a cápsula sob uma roupa antes que seu Sputnik vista o uniforme. Em seguida, o Anton finge que precisa ir ao banheiro para dar uma pausa e solta a seiva no chão do estádio antes do time de fato entrar. O adversário de hoje são os amazonenses, que são enormes, mas muito simpáticos. Todos estão ansiosos para ver o Anton como um novo jogador, incluindo a sua mãe, que agora estava passando um tempo com Vasily. Quando a partida começa, o Anton se recusa a jogar e se senta no chão, fazendo com que as pessoas comecem a vaiar ele na hora. Todos o chamam de vacilão, e o Belo pausa o jogo para ver como que ele estava. Quando o Anton acusa ele e a Natasha de mentir, eles mostram que já pegaram um remédio para sua mãe e que ela estava melhorando aos poucos. O Belo decide que o Anton merece uma explicação completa e o leva para o quarto onde todas as pedras se acumulam. Ele explica que as bolas são os comedores de ondas e que não podem ser destruídas. No entanto, elas não podem ser descarregadas após 5 golpes de um atleta com poderes de teletransporte. É por isso que o estádio Dente de Leão foi criado. Cosmoball é uma maneira deles travar uma guerra contra o Cherno sem se preocuparem em prejudicar a população. Eles não podem matar o Cherno porque seu laboratório vai explodir com ele e está muito perto do núcleo da Terra. O Anton percebe o erro que ele fez e corre para verificar a seiva, mas ele descobriu que o estádio já estava infectado. O Anton corre de volta para a arena, onde vê o veneno atingindo as paredes do lugar. Ele imediatamente avisa o Belo e tenta congelar as rajaduras, mas infelizmente o veneno é muito forte e isso começa a se espalhar por toda parte. Então o Belo ativa o modo de evacuação para mandar todos os telespectadores de volta para suas casas. O Cherno, por outro lado, começa a usar o seu último comedor de ondas para controlar o veneno e tenta agarrar alguns desses assentos, levando os atletas a usar o seu teletransporte para salvar eles. Então o Cherno solta o comedor de ondas no estádio. Quando um dos amazonenses chuta, ele voa na direção da Natasha. Felizmente o Anton age rapidamente e teletransporta-la para longe. Depois disso, o Anton começa a bater no comedor de ondas para conseguir descarregar ele. Mas, como ele também foi atingido, a Natasha precisa da ajuda dele para terminar. Todos parabenizam o Anton, mas ele fica desconfiado, porque ao tirar a luva, percebe uma faísca estranha na sua mão. Furioso com esse truque que a Anya botou nele, o Anton esconde o Sputnik no estádio e vai ver ela. Assim que ele chega, a Valia o congela jogando um pó no seu rosto. Então, ela revela sua verdadeira forma, como Valia. Enquanto o Sputnik do Anton faz um buraco na parede e pede ao Belo e Natasha para seguir ele, a Valia diz ao Anton que ela é responsável por sua má sorte, antes de cutucar a sua testa com uma arma especial para coletar o seu DNA suficiente. O Cherno recebe a amostra com seu sangue e usa para finalizar o seu experimento, que acaba sendo uma criatura branca gigante, na qual o Cherno pula para controlar por dentro. A Valia sai para se reunir com seu pai, e o Sputnik aproveita para encontrar o corpo do Anton. Ele usa o seu sangue da ativação para curar a ferida do Anton antes de se desligar. Quando o Anton acorda, o Belo e a Natasha chegam e escutam o Anton confessar que envenenou o estádio. Nesse momento, o Cherno aparece no holograma e pede ao Belo que se junte a ele, chamando de seu criador. A Natasha quer saber o que significa isso, mas o Belo se recusa a explicar e pede que ela se prepare para lutar. O Anton é deixado para trás por seu traidor. O Cherno, por outro lado, usa a criatura para escapar da sua prisão, destruindo um monte de prédios enquanto voa para o espaço. Lá ele começa a criar mais comedores de ondas a partir de um ovo. O Belo se reúne com os atletas das 3 equipes e pede que se espalhem pela cidade para proteger ela. Em seguida, ele voa de volta para o estádio para fazer uma transmissão onde conta ao mundo inteiro sobre a verdade do Cosmoball. Enquanto isso, o Anton volta para casa e todos o insultam por ser um desistente traidor. No seu quarto, ele tenta consertar o Sputnik antes de se deitar para deixar a depressão tomar conta dele. A sua mãe o encontra e tenta explicar que todo mundo comete erros. As pessoas realmente fortes são aquelas que trabalham duro para consertar.
A Natasha se teletransporta para o estádio para pedir uma explicação ao Belo. Então o Belo finalmente confessa que o Cherno foi o seu próprio experimento. O seu erro foi dar a ele sentimentos. O Cherno começou a fazer pesquisas tão inseguras que lhe renderam o banimento. Quando o Belo começa a voar do estádio para o espaço também, o Cherno usa os seus novos comedores de ondas para atacar a Terra, levando os atletas a entrar em ação e fazer o possível para chutá-los para longe. Muitas naves enviadas pelo Conselho começam a chegar e tentam capturar a criatura branca, mas o domínio do Cherno permite que ele escape e comece a atacar a frota, deixando apenas o Dente de Leão. O ataque do comedor de ondas estava ficando mais difícil de controlar pelos atletas, e a Fan se machuca, fazendo com que ela comece a cair. Felizmente, ela acorda bem a tempo de se teletransportar, mas as suas defesas estão falhando e os comedores de ondas estavam danificando a cidade. O Anton vê isso e fica tão desesperado para ajudar que quer ir sem a armadura mesmo. Essa determinação é suficiente para finalmente ativar o seu vínculo com seu Sputnik. Depois que uma série de imagens sobre os últimos dias passa na sua mente, o Sputnik revela o seu nome, Mowgli. O Anton se teletransporta para a cidade para ajudar alguns civis antes de se juntar aos atletas no céu. O Pelé imediatamente pede a ele ajuda para proteger a Fan porque ela estava gravemente ferida. O Mowgli é levado para proteger ele e Vasily para um local mais seguro. Os dois adultos aproveitam a chance para confessar os seus sentimentos um para o outro. O Anton encontra a Fan no chão, insistindo que ela estava bem e decide entregar ela aos policiais que estavam conduzindo os cidadãos a um abrigo. Depois o Anton vai parar os comedores de onda. Ele chuta o primeiro sem problemas, mas o segundo o acerta e o manda para o chão. Esse perigo ativa o Mowgli e ele sai em busca do seu mestre. Descobrindo que o Anton perdeu as suas roupas, mas estava saudável porque o seu corpo absorveu a energia do comedor de ondas. Então o Mowgli se torna uma armadura do Anton novamente e eles vão juntos para o resto dos comedores de ondas, absorvendo eles ao invés de chutar. No espaço, o Belo quer sair em uma cápsula para ver o Cherno. Então, ele dá a Natasha o controle do Daedalian, pedindo a ela para salvar a Terra se ele não voltasse vivo. A Natasha se recusa a perdê-lo e o agarra para se teletransportar para dentro da criatura branca. O Cherno perde ao Belo para mostrar a sua verdadeira face alienígena, então ele tenta matar ele. A Natasha pula para o deter e a Valia vem à sua defesa. Agora as garotas estavam lutando entre si, enquanto o Cherno e o Belo continuam a sua própria batalha. A Valia domina Natasha e a captura, empurrando ela contra a parede das criaturas. Parece que o Cherno leva a vantagem, mas o Belo aproveita a distração para congelar o ovo que produz os comedores de onda. Então ele congela o Cherno também. A Valia se transforma na Natasha para abordar o Belo sem ser notada e usa o seu pó para o congelar. Na Terra, o Anton decide arriscar se teletransportar lentamente para mais longe da atmosfera, o que os atletas não deveriam fazer. Fan chega ao abrigo e o Vasily decide que não quer filhos para protegê-los. Então, ele beija a mãe do Anton antes de pedir ao policial que junte a ele para defender o abrigo. Valia liberta o Cherno e quando ele estava prestes a matar o Belo, o Anton se teletransporta para dentro da criatura, pegando a Valia como refém. No entanto, o Cherno não se importa com a sua filha, porque ela era uma criação imperfeita. Então, ele a perfura para atacar o Anton. Felizmente a sua armadura protege de danos, mas o Chernos ainda o empurra para prendê-lo na parede. De repente, o Belo lança uma última bola de gelo dos seus dedos e o Cherno furioso se vira para finalmente matá-lo. A Valia diz ao Anton que ele estava conectado à criatura agora, então ele deveria tentar falar com ela. O Anton se concentra e aparece na mente da criatura. A besta começa a perseguir ele. O Anton corre para a porta apenas para parar no último segundo. Confusa, a criatura também para. E o Anton explica que a violência não é necessária e toca na testa da fera. Feliz por fazer um amigo, a criatura vira um animalzinho que pousa na mão do Anton. De volta à realidade, as paredes da criatura liberam o Anton, permitindo que ele se teletransporte para fora antes dos ataques do Cherno. Quando a besta vê o Anton de verdade, ela começa a chorar. Então, o Cherno tenta recuperar o controle dela. A criatura tem emoções fortes o suficiente para revidar. Enquanto a criatura sacode o seu corpo para capturar o Cherno, muitos comedores de ondas começam a cair na terra. Os policiais se preparam para bater neles, e os outros cidadãos saem para apoiá-los com cânticos do Cosmobol. A criatura consegue colocar o Cherno dentro do ovo comedor de ondas e o expulsa para que ele exploda no meio do espaço. Enquanto Anton teletransporta Natasha para longe, os cidadãos observam como os comedores de ondas congelam no ar, porque o Cherno não estava mais lá para controlar eles.
Eles comemoram a sua vitória. Algum tempo depois, a Natasha assumiu as funções do Belo, mas trabalha em equipe no Dente de Leão com outros atletas e a criatura. Sem Cosmobol, agora todos podem trabalhar adequadamente para tornar a Terra grande de novo e usa os poderes da criatura para juntar a Lua como ela sempre foi. Uma tarde, a mãe do Ethan aparece com Vasily, mas o policial esclarece que as acusações do Ethan foram retiradas como agradecimento por salvar o planeta. O Vasily confessa que quer se casar com a mãe dele, e o Ethan aprova isso. Feliz em ver que a sua nova família continua crescendo, no espaço, a Valia continua no casulo onde a criatura a expulsou, flutuando sem um destino aparente.